Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Este vídeo já começou com a vinheta, tá? Então a gente vai direto ao tema e ao assunto desse vídeo. Estive assistindo Palmeiras, São Paulo, Palmeiras no Morumbi, e eu vou comentar um pouco sobre a atuação do Rames Rodrigues, mas principalmente uma reflexão sobre a questão dos passes, tá? E por que eu vou utilizar o Rames Rodrigues e por que eu vou utilizar os passes como ponto de partida dessa reflexão. A gente fez na semana passada no canal dois vídeos que geraram um certo rebuliço. Um vídeo relacionado à tática, me posicionando contra ações táticas, né, contra a ideia de ter uma ação que é tática, e um segundo vídeo explicando a ausência de laterais. Tá? E para além dessas questões relacionadas a posicionamento em campo, eu queria discutir um pouco da ação do jogo. E eu acho que esse é um exemplo muito claro disso, do que a gente está falando aqui no canal e do que a gente traz para vocês. Tá? Então, vamos ao seguinte. A gente está aqui com as imagens do Rames Rodrigues, é um corte que tem no YouTube de 2 minutos mais ou menos, onde mostram as ações de jogo dele. Tá? Nesse caso, não vou colocar áudio, tá, com a narração da TNT, que foi quem transmitiu o jogo, mas a questão não é colocar o áudio, a questão basicamente de trocar uma ideia sobre os passes. Tá? Então, a gente vai ver esse vídeo e ao longo do vídeo a gente vai comentando sobre alguns pontos. Primeira questão. Aí a substituição, sai o Ferreirinha, entra o Rames Rodrigues, e aí você já tem as primeiras ações. Então, o Rames Rodrigues é este jogador, vocês podem ver aqui na setinha, tá, do computador, é este jogador com bola, e ele vai fazer uma ação de inversão aqui para o Ferrarese. Tá? Acho eu que era o Ferrarese que estava ali pela ponta direita. Primeira questão que a gente vai levantar. A ação de passe é uma ação, cientificamente falando, né, com os termos e os conceitos científicos tradicionais, ela é uma ação técnica. Então, uma ação de passe é uma ação técnica. Tá? O que é uma ação técnica? E aí eu vou ficar voltando no vídeo, tá bom? Para a gente poder ver e entender o conceito. Então, neste momento aqui do vídeo, você tem o Rames recebendo a bola, então se ele realizou um domínio, outra ação técnica, em tese, e aí você vai ter o impacto do pé dele na bola. Esse impacto faz com que ele direcione a bola a um companheiro de equipe. Então, o que é o passe? Você implementar a força, estou sendo bem aula de futebol 1, tá? Dos cursos de educação física. Você implementa a força com qualquer parte do corpo, na bola, no caso, geralmente, o pé, na bola, a fim de fazer com que este implemento, a bola, chegue ao companheiro de equipe e se prossiga a jogada. Tá? E aí, qual que é o passe errado? O passe errado nessa linha é aquele que não chega ao companheiro e o passe certo é aquele que chega ao companheiro. Então, quando você olha lá as estatísticas do jogo, passe certo é o passe que chegou e teve ao menos um toque desse companheiro. Passe errado é aquele que não chega ao companheiro. Tá? Então o passe vai para a linha de fundo, o passe vai por alto e gera lateral, se caso fosse um passe errado, ali foi um passe certo. Tá? E você tem essa qualificação e essa quantificação. Quantificação, número de vezes que eu imprimo força na bola para a bola chegar no meu companheiro. Qualificação, certo ou errado. Certo se chegou, errado se não chegou. Beleza? Isso eu estou indo numa linha tradicional de pensamento. Por que eu estou indo numa linha tradicional de pensamento? Porque é uma grande besteira. Que é o que a gente vem batendo na tecla. Tá? E aí a gente vai para a explicação do que é uma grande besteira. Quando a gente olha, vou voltar essa ação de novo, tá? Eu sei que vai ficar repetitivo algumas vezes, mas é necessário. Tá? Você tem essa ação. Primeira questão que a gente pode levantar. Esse jogador se encontra em superioridade numérica ou inferioridade numérica? Esse jogador se encontra no campo de defesa ou no campo de ataque? Esse jogador se encontra pressionado pelo adversário? Ocorre uma pressão ao portador da bola ou ele está livre? Os jogadores adversários estão indo em direção da sua equipe para pressionar todos os outros companheiros ou eles estão deixando esses companheiros livres e recuando? Tudo isso que eu estou falando são princípios táticos.
tá? Seria denominado princípio tático. Você está falando de superioridade numérica, você está falando de pressão furadora da bola, está falando de cobertura ofensiva ou defensiva, você está falando de uma série de outras questões. Essa ação de passe que a gente está falando, passar a bola para o companheiro, não leva em consideração tudo isso que eu falei. Fora uma série de aspectos que você poderia colocar, por exemplo, das questões fisiológicas. Então, que tipo de fibra foi recrutada, qual é o tipo mais presente para ele. Ele consegue fazer isso ao longo do jogo, ele vai ter uma queda de perfil fisiológico, físico, das demandas dele ao longo do jogo, ele aguenta 20 minutos, 30, 40 de jogo. Ele vem confiante para o jogo, pensando agora no aspecto mais psicológico, ele confia no companheiro dele de equipe que está ali recebendo essa bola, porque ele está passando para alguém essa bola, então você confia nesse cara que está recebendo essa bola. Tudo isso está nesse passe. Então, essa ação que a gente está falando que é técnica, a gente pode olhar num aspecto tático, a gente pode olhar no aspecto fisiológico, a gente pode olhar no aspecto mental, psicológico, algo do tipo. O que isso significa? Isso significa que uma determinada ação do jogo, ela é simplesmente uma ação de jogo. Você percebeu que quando a gente olha essa ação de jogo, o que eu estou mudando não é a ação. O que eu estou mudando é a forma de observação da ação. São duas coisas completamente distintas. Então, se a gente estiver olhando, por exemplo, o Rames jogar, o que eu estou olhando? Eu estou olhando as ações do Rames Rodrigues, mas eu, ao mesmo tempo, estou mudando o meu foco de observação. Então, se o meu foco de observação for a execução da ação, eu estou olhando algo mais técnico. Se o meu foco for a movimentação e posicionamento, eu estou olhando algo mais tático. Se a minha questão for de interação com os companheiros, por exemplo, ou algo do tipo, eu estou olhando algo que fica entre técnico e tático. Tá? Para os analistas, por exemplo, poderia olhar para quem ele passou, e aí eu faço uma análise de redes. Eu poderia até fazer uma análise de redes, não voltada ao jogador, mas ao espaço, né? Em que espaço que ele coordenou essas ações. Né? Eu divido o campo e vou fazendo os pontos de intersecção. Eu poderia ter uma série de observações assim. E aí você vai para entender o que está por detrás da sua decisão. Está por detrás da sua decisão de observar de uma determinada forma. Não o jogador. Tá? O jogador faz a ação porque ele acha que é o melhor para o jogo. O que está por detrás das ações de você, observador, analisar isso dessa forma? Você tem uma forma já cultural presente, você já tem conceitos definidos, você já tem conceitos que segmentam. Então eu faço uma segmentação. Eu vou cortando esses conceitos. Então isso é técnico, isso é tático, isso é físico, isso é psicológico. A junção de todos eles faz com que tenha uma ação de jogo. Mas, na verdade, é ao contrário. Eu tenho a ação independente da forma de observação, não muda, e eu tenho pontos de vista dessa observação. A primeira parte é um aspecto muito cognitivista. Então, o que eu vou fazer? Eu vou olhar isso bem cartesianamente, bem segmentado, bem dividido. Eu estou olhando isso bem dividido. Então, como é que eu treino esse algo bem dividido? Eu vou juntando aspectos. Então eu faço meu treino físico, eu faço meu treino mental, que seja, eu faço meu treino técnico e faço meu treino tático, que seria a junção de todos eles. Afinal de contas, a movimentação vai depender da bola, então, indiretamente, eu estou trabalhando todos os outros em função da tática. A ação eu posso trabalhar fora do contexto de jogo, os outros eu posso, a tática é mais difícil, a não ser aquele treino meio fantasma que todo mundo fica só andando enquanto alguém está tocando a bola, só para ter uma noção de distanciamento entre o seu companheiro e você, tirando esses treinos que já não são mais tão utilizados, mas eram utilizados somente no início dos anos 2000, tirando esses, você tem muito pouco aspecto tático treinado sozinho. Né? Nesse mesmo sentido, quando você vai para uma outra abordagem, que ela não é cognitivista, ela é uma abordagem mais ecológica, ela tenta ver esse todo, apesar de ter uma série de problemas científicos nessa abordagem, mas ela é uma outra concepção, você passa a ter o seguinte: a ação do jogo é a ação do jogo.
E para isso, eu não vou pegar mais a questão técnico-tático, físico-psicológico, mas eu vou olhar as dimensões da análise, da ação, perdão. A ação é uma só, a dimensão é o ponto de vista, a perspectiva que eu vou tendo. Então, voltamos ao Rames Rodrigues. Eu estou na imagem aqui com ele e ele vai fazer uma ação de passe. Então, como que ele vai fazer essa ação de passe? Ele está neste momento, onde está a minha seta aqui, tá? Ele que está em posse da bola, ele está, primeiro, tendo uma relação com a bola diretamente, tá? Então, eu tenho essa relação direta com o implemento. Eu tenho uma relação com os meus adversários, uma inter-relação que eu passo a ter com os jogadores. Eu passo a ter essa relação direta com eles. Quem é meu marcador? Quem são os marcadores que estão mais próximos? E aí, obviamente, o que eu tenho de perspectiva e experiência ao enfrentá-los? E quem são os meus companheiros? E quais perspectivas eu tenho em realizar as ações juntos com eles? E, ao mesmo tempo, eu passo a ter uma questão espacial, espaço-temporal, que é, ele está nesse determinado momento do jogo, com uma determinada situação de placar, num determinado local do campo. Então, a gente passa a entender o conjunto de ações que ele passa a ter, não só como uma execução, mas também como uma forma de lidar com os problemas do jogo. E aí eu vou voltar nesse passe, que na transmissão foi destacado, e é um passe comum, mas é interessante. Ele vai fazer um passe agora, nessa ação que vai ter, ele vai fazer um passe virando o rosto. Tá? E aí eu quero a imagem, essa próxima imagem que vai ter. Você percebe, a orientação corporal dele, ele está dominando esta bola. Então ele está fazendo este movimento que o mais natural seria dominar e levar para esse lado esquerdo. Tanto que o Gabriel Menino, que está nessa situação, olhando para o corpo dele, já se movimenta à esquerda, à direita do Gabriel Menino, à esquerda do Rames Rodrigues. O Lucas já faz o movimento de vinda também para essa esquerda do São Paulo. E você pode ver que todo mundo está direcionado à esquerda. Por quê? Porque o natural seria dominar e fazer esse giro para a esquerda. Quando ele dá o tapa, observe que ainda está todo mundo olhando para cá e os movimentos já são todos de execução para esse lado. Então, quando o jogador faz esse movimento, ele está enganando o adversário. Como que ele engana o adversário? Numa relação com a bola que ele passa a ter, desde ele não precisar olhar para a bola na execução, conseguir fazer a ação com a cabeça erguida, conseguir entender que aquele adversário dele está interpretando as ações dele e entender que essa interpretação faz com que ele possa manipular os elementos que esse cara está observando. Ele passa a entender também que os colegas precisam estar bem posicionados para receber esse passe, e tudo isso está direcionado, obviamente, à ação que ele vai fazer. Então, todas essas ações, todas essas execuções, não são só execuções paradas, não são só execuções que você pode ficar repetindo muitas vezes no campo, porque você não vai repetir. Esse gol perdido foi foda. Mas você não pode repetir várias vezes, porque é nesse ineditismo dessa ação e é no ineditismo dessa criação das relações que vão acontecer justamente as ações de jogo. Então, essas ações serão inéditas em si. Essas ações de jogo que a gente acabou de ver do Rames serão inéditas. Então, não adianta eu repetir a execução. Não adianta eu ter um treino tático de campo reduzido que eu vá repetir situações. Porque as situações, de fato, não serão repetidas. O que você precisa ter em mente nesse cenário? O passe é uma ação de jogo. Então, qual é a forma de você melhorar o passe? Tem a ver com a execução? Tem. Então, quanto mais experiências você acumular ao longo da vida, não no sentido somatório, mas de vivência, de lidar com a bola, quanto mais habilidades você tiver nesse sentido, melhor será teu passe. Por quê? Porque você já vai criar um tanto de atividade de estar com a bola no pé, que você vai ter uma facilidade de entender o comportamento do implemento e o que você precisa executar. Como que você vai melhorar seu passe? Se posicionando melhor em campo, seja para receber essa bola
ou para realizar a ação de passe. Por quê? Porque se eu tenho uma dificuldade de receber essa bola sob pressão, ou seja, eu tenho um marcador logo às minhas costas, eu tenho mais dificuldade de realizar essa ação. Eu não sou um Caleri, por exemplo, que o marcador está aqui, eu consigo matar essa bola e esperar até abrir uma oportunidade de passe. Se eu preciso desse espaço com mais tranquilidade, eu não me posiciono da forma que ele da forma que o Caleri vai se posicionar. Eu me posiciono no espaço livre para receber e poder pensar o jogo. Quando eu tenho uma ação, eu preciso saber qual é a minha perna dominante, se é que eu tenho uma perna em si dominante, para receber com ela, para eu não perder alguns segundos, milésimos de segundos, na hora do domínio e dificultar a minha ação de passe, perder o timing da jogada. Eu preciso entender quais são os movimentos dos meus companheiros para receber em melhores condições. Então, se eu for fazer essa bola longa no Lucas, é uma coisa que é errada, porque o Lucas não vai gostar de receber essa bola assim. Mas em profundidade, receber de frente essa bola, ele vai adorar. Se for o Caleri, eu posso alternar entre receber em velocidade e receber com ele com o marcador já pressionando. Então eu tenho uma variação da forma como esses jogadores vão receber e vão lidar com esse problema. Então, é a relação com a bola, é uma estruturação do espaço e do tempo, é uma relação direta com os companheiros e com os adversários, e aí passa por uma linguagem de jogo presente, tá? Muito presente. E também passa por um outro aspecto, que é a autorrelação, que é como ele se sente confortável ou não dentro do próprio jogo. Então, ele, por exemplo, nesse jogo contra o Palmeiras, entrou como um camisa 10, que é a função que ele desenvolve na Colômbia e que ele vai muito bem. Quando ele começa a ter que jogar aberto a ponta, voltando para marcar, pisando junto com o lateral, ele não faz isso bem, ele não se sente confortável. E aí a ação de passe é forçada, ele está numa zona de campo que não é a dele, que ele não está habituado, e aí vai ter mais erro. Então percebam como o que a gente falou do fim da tática é isso. Você olhar uma ação de jogo por um viés ou outro, identifica muito mais a sua forma de interrelação com as pessoas do que o jogo. O jogo é só o jogo. O jogo é um conjunto de ações que vão estar ali presentes. E esse conjunto de ações pode ser observado de diferentes formas. Quanto mais integrada forem as formas, quanto mais essas formas forem pendendo para um lado mais ecológico do que cognitivista, melhor vai ser a sua forma de observação. Ou, pelo menos, você não vai ter a dificuldade que essa somatória de coisas traz para a observação. Então você não precisa ter uma análise tática, você precisa ter uma análise de jogo. Você precisa analisar jogo, não a tática. A tática é só uma forma de você analisar um elemento ou uma perspectiva daquele jogo. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, curta, comente e compartilhe esse vídeo com o máximo de gente. E, é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações aqui do canal. Beleza? Um grande abraço a todos. Obrigado pelo carinho e pela audiência. Um beijo e até.